Então eu estava tocando uma música aqui que o pessoal chama de Canção da Gratidão, né? E eu procurei essa música, né? Procurei música sobre gratidão, porque é um sentimento que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, né? Que gratidão é uma forma muito poderosa de equilíbrio, né? Como a gente já falou, a ordem é assim, é uma ordem de chegada no sistema. Então os nossos bisavós chegaram, depois chegaram os nossos avós, depois chegaram os nossos pais, depois chegaram nós, depois chegaram os nossos filhos e assim vai, né? Ao longo de gerações a gente vai recebendo, recebendo e recebendo, né? Hoje o nosso tema é equilíbrio, que é o quê? Quem chegou junto no sistema. Então, o que é um equilíbrio? É quando você tem uma relações em que as pessoas chegam juntas no sistema, né? Então, por exemplo, se você se casa junto, né, com seu marido, chega no mesmo momento. Nos casos dos pais, não. Quando você nasceu, eles já estavam lá, já existiam, assim como dos irmãos. Então, quando você nasceu, se tinha um irmão mais velho, o irmão mais velho já estava lá. Então, aí você tem uma ordem ou hierarquia dentro desse sistema. Quando a gente fala de equilíbrio, então você precisa ter uma relação equilibrada para que evolua a relação. Se a relação tiver desequilíbrio, ela vai ser interrompida, né? Então, por exemplo, na relação de casal, na relação de sociedade, na relação de amigos, né, ou de grupos. Por exemplo, a gente fala de equilíbrio. Então, vamos supor eu tenho um amigo, né? Eu tenho aqui uma amiga que, nossa, nunca se prontifica a fazer nada, nunca quer ajudar o outro, só quer para ela, enfim, né? Ou eu posso fazer, né, uma situação desse tipo também, alguém me achar egoísta, achar que eu não me dou, que só a outra parte que faz. Então, quando você tem uma situação assim, que a pessoa tem uma forma bem radical de ser nesse sentido, ela fica muito clara, né? Porque aí você, assim, alguém que não dá, né? Ela só toma, né? Ela só toma do sistema. Mas existe um contrapartida que é, por exemplo, uma pessoa muito generosa, né? Então, assim, quando alguém é muito egoísta, vamos dizer, e que só tira do sistema e não contribui, automaticamente as pessoas se afastam daquela pessoa, porque ela não consegue nunca ter, né, alguma reciprocidade daquela pessoa. E isso é muito claro quando existe alguém que não dá nada para o sistema. E em contraponto, como eu ia dizendo, existem os que são muito generosos, né? Então, uma relação onde alguém é muito generoso, o que acontece? Essa pessoa faz com que aconteça um desequilíbrio. Então, ela dá demais e o outro não consegue acompanhar, né? Então, assim, existe uma ruptura quando uma pessoa, né, só quer tirar do sistema, isso é muito claro, e a outra se afasta dela porque acaba, né, se desgastando. E tem a situação da pessoa que dá demais, né? E a questão não é só dar demais, ela dá demais e não aceita a troca, não aceita receber. Então essa é uma das situações que são as mais difíceis, né? Porque normalmente fica assim, a pessoa generosa, ela sempre parece bondosa aos olhos dos outros, né? E a pessoa que não, vamos dizer, que é a menos generosa do casal ou da relação, fica como se fosse a pessoa que, né, é menos boa porque a outra é mais generosa. Só que o que acontece? Quando num casal, por exemplo, você tem um dos parceiros que dá muito e não aceita a troca, né? É difícil de aceitar uma troca, de receber um favor, de receber uma ajuda, né? De pedir alguma coisa, o que acontece é que aquele também que não é o que, né, que dá ajuda, ele se sente mal, se sente fraco e ele também vai embora, né? Então também existe uma ruptura na relação quando alguém dá demais. E aí até vem aquela situação de falar, nossa, pessoa tão generosa, tão bacana, e o outro foi embora, o parceiro foi embora, né? E julga o parceiro que não aguentou a relação.
Então, assim, quando existe alguém que é muito egoísta e que só quer tirar de um sistema, é muito mais fácil, né? A gente observar que aí ninguém aguenta, aquela pessoa que não ajuda, né? Só quer tirar do sistema. Agora, quando é aquela que só dá muito também, acaba enfraquecendo o que só recebe. Por quê? Porque por mais que ele tente fazer, ele não consegue equilibrar. Ele nunca chega num ponto de estar em equilíbrio. E esse desequilíbrio é onde tem as rupturas nas pessoas, nos casais, né, nas relações, porque a gente precisa dar um pouco e saber receber. Porque receber também é uma situação que né, mostra uma humildade, mostra que eu também preciso. Quando eu saio de uma relação familiar com pais e filhos, que é uma ordem, que existe uma hierarquia, é uma coisa. Quando eu entro na relação de casal, ou de parceria num negócio, né, de amizade, aí tem que existir troca, né? Tem que existir troca. Se só um dá e o outro recebe, não funciona, né? Desequilibra o sistema e a tendência é ter quebra na relação, seja na relação de amizade, seja na relação de casamento, ou seja na relação que for. Então aí a gente tem que o quê? Buscar um equilíbrio. Aí tem uma outra situação que é assim, esse equilíbrio tem que ser perfeito, então assim, se eu dou, o outro tem que dar igualzinho, né? E aí fica em equilíbrio, ficou em equilíbrio, então tá tudo bem. Só que não, né? Só que não, porque uma relação de equilíbrio, ela fica estagnada. Então quando a gente chega nesse equilíbrio, então quando a gente fala equilíbrio, dentro dessas leis, né? É assim, buscando o equilíbrio, só que tem que ser um movimento contínuo, né? Nunca vai ser uma coisa estável, estática, que chega, manteve o equilíbrio e acabou. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma compra, tem um vendedor que vem me atender e ele é o dono do produto, aí eu vou lá, faço uma compra, ele me dá o produto, eu pago pelo produto, ele me atendeu, eu vou embora e nunca mais eu vejo aquela pessoa. E ficou ok, eu tive um equilíbrio que foi rompido, né? Ele se prestou ao papel que tinha e foi rompido. Agora, numa amizade, por exemplo, então eu sou uma pessoa amiga de alguém, essa pessoa vai e me faz uma coisa bacana, nossa, como essa pessoa é legal, aí eu vou e faço uma coisa para ela. Se a gente se estabilizar e não houver mais troca nessa relação, provavelmente a gente vai se afastar. Então, quando a gente quer cultivar uma relação, a gente tem que sempre dar um pouquinho a mais, né? Então, numa relação de casal, por exemplo, como que o casamento pode ser mais duradouro? Quando cada um dá um pouquinho a mais. Porque na hora que um dá um pouquinho a mais, o outro também se sente na necessidade de dar um pouquinho a mais. Se ele der igual, vai acontecer o quê? Fica no equilíbrio, fica morno e pronto, acaba. Agora, de vez em quando, o marido chega e traz flores para a esposa. E aí ela fica o quê? Com uma dívidazinha com ele, né? Nossa, que foi tão legal, me trouxe flores, se eu gosto de flores, né? Aí, o que eu vou fazer? Vou me sentir em débito. Então, quando eu me sinto em débito, eu quero fazer o quê? Compensar, porque o sistema funciona assim, né? Então, o sistema faz com que eu queira fazer alguma ação que vá fazer um pouquinho mais. E por que um pouquinho mais? Porque aí ele fica me devendo mais um pouquinho. Então, quando ele vem e faz um pouquinho mais também, olha o movimento que isso causa, né? E aí é uma coisa sem fim, então a gente só cresce. Então, a relação para crescer e se manter tem que sempre ter um pouquinho mais, né? A Paulinha está falando da reciprocidade, né? Que muita gente usa esse termo também, mas é assim, é exatamente isso. Quando a gente dá, o outro tem a necessidade de compensar. E isso é bom, porque isso faz com que as relações cresçam, evoluam e se perpetuem, né? Ou tenham uma longevidade maior. É isso mesmo, Thaís. É incrível porque serve para tudo na vida. As leis sistêmicas
Por isso, né, na verdade, o Bert não criou nada, né? Ele só observou, né, com todo estudo que ele tem, 40 anos ali, dedicado a observar as relações humanas e observar como funciona o sistema de relações humanas, né? Quando a gente quer manter uma relação, uma boa relação, a gente dá um pouquinho mais. E quando a gente vai aprendendo sobre isso, fica tão gostoso, né? Aqui, por exemplo, tem várias pessoas que eu participo aqui de grupos, né, de um grupo de treino e tal, e assim, a gente sente isso, né? Então assim, uma ajuda a outra, né? Então se eu faço alguma coisa com alguém, essa pessoa tem uma tendência a querer devolver aquilo, né? E ela vai me dar um pouquinho mais, eu vou me sentir em débito, eu vou fazer um pouquinho mais. Então assim, é maravilhoso como a gente pode crescer nas relações de grupo, individuais com pessoas, de um jeito bem eficiente, né? Então, é muito bom isso. Aí existe um conceito que a gente fala também, que é de troca e troco, né? Porque existe uma troca na relação, que é assim, um dá um pouco, o outro dá um pouco, o outro dá um pouco, e mantém aquilo sempre para o mais, né? Sempre crescendo, mas também tem uma situação que é do troco, né? Que essa é um pouquinho delicada, que não pode também querer abusar, né? Mas o que diz essa do troco? Então, porque a gente está falando assim, eu fiz um bem para alguém e essa pessoa quis fazer um bem um pouquinho maior para mim. Agora, vamos supor que alguém fez alguma coisa que me chateou, né? E aí, assim, se a pessoa não faz essa percepção, não tem essa percepção de que me chateou ou me provocou alguma coisa que foi ruim para mim, eu vou ficar mal. E aí, se eu ficar mal, eu vou ficar com raiva dessa pessoa, o que vai acontecer? Eu vou ficar fazendo aquela projeção, achando sempre um jeito ruim de olhar para aquela pessoa e provavelmente a relação também não dá continuidade. Então, uma forma, né, que o Bert fala de dar o troco, né, que se alguém fez uma coisinha que te magoou, que foi chata, que a pessoa pisou na bola, aí você vai e faz uma coisinha para ela também. Só que aí não é um pouquinho mais, é um pouquinho menos, porque o objetivo de fazer um pouquinho mais é justamente para que o outro fique devendo e o movimento cresça, vai ser um movimento de crescimento. Então, por exemplo, você vai, alguém te fez uma coisa ruim, né? Brigou, o marido xingou, falou um palavrão, uma coisa feia. Aí se você vai e aumenta o tom e vai querer agredir ele mais do que ele te agrediu, o que vai acontecer? Ele vai querer te agredir mais. E aí vira uma briga sem fim e uma coisa que pode virar um desastre, né? Então, qual que é a ideia aqui? Fez uma coisa que você não ficou muito bem, aí você vai dar um troco um pouquinho menos. E que, na verdade, isso pode ser uma coisa bem simbólica, né? Eu vou contar uma história aqui para vocês. Uma vez o meu marido, ele me fez, eu não me lembro o que foi, falou de um jeito comigo assim que eu não gostei. Uma situação que eu nem lembro mais, porque ela era, sim, corriqueira, nem era tão importante, né? E aí eu estava justamente olhando, né, para as leis sistêmicas, essa questão do equilíbrio, aí eu peguei e falei, opa, deixa eu experimentar para ver se isso funciona mesmo, né? Aí fiquei um pouco irritada com aquilo, com uma raiva dele, né? E ele gosta de correr, né? Ele é corredor, então ele gosta de correr, tem os tênis especiais de corrida lá. Aí um dia eu peguei, que eu sabia que ele ia correr, eu fui lá e amarrei um nó no cadarço dos 2 pés do tênis. Então amarrei os 2 pés, né? Então, assim, é uma coisa que ia dar um incômodo nele. Então, ele não chegou na hora de correr, estava, né, pronto, vai pegar o tênis, e o tênis com um nó. Então, ele teve que ir lá, desatar esse nó e fazer, para poder correr. E aí, o que aconteceu? Ele achou engraçado, né? Ele achou engraçado, e só que importa assim, o que eu fiquei. Quando eu amarrei os tênis dele, falei, vai se ferrar, vai ter que desamarrar os tênis antes de sair. Eu fiquei bem, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu já fiquei no equilíbrio, então eu não preciso mais ter uma compensação, eu já compensei, entendeu? Então, eu já fiz uma coisinha que eu dei uma sacaneadinha nele, entendeu? Então, aí o que acontece? Pronto, aí saiu minha raiva, não preciso mais, quando ele chegou,
A gente deu risada, eu falei, você viu o seu tênis? Ele falou, estava amarrado, agora que entendi, né, por quê. E assim, são pequenas coisas, né. Então, são vários casos que a gente vê e que funciona bem. Só não pode querer dar um troco maior, porque senão o outro vai querer compensar e esse equilíbrio vai se crescendo para uma coisa muito ruim, né? Não dá ideias, né? Então, assim, quando a gente dá bom, a gente dá um pouquinho mais, e quando a gente dá o ruim, é um pouquinho a menos, né? Então, isso é uma coisa importante, mas assim, as relações, elas só se mantêm crescendo se você conseguir fazer essa troca o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que estar sempre investindo na relação, né? Não é sempre que, por exemplo, estou falando para vocês e estou pensando em mim, né? Que eu também tenho que fazer, todos nós temos que fazer. Só que quando a gente olha para as leis sistêmicas, que são essas leis naturais, a gente vai se acostumando com elas e, assim, fica mais fácil a gente conseguir dar um passinho a mais, né? Um passinho para esse melhor, né? Para uma vida mais equilibrada, né? Tudo bem até aqui? Tá tudo bem, né? Gostaram, né? Do troco, o troco é bom. Só cuidado para não dar demais, para não estragar tudo, né? Aí a gente entra numa situação que é assim, entre pais e filhos, como é que é? Existe equilíbrio entre pais e filhos? A gente pode fazer isso? Eu, minha mãe, por exemplo, eu vou dar uma coisa para minha mãe, aí ela me dá alguma coisa em troca, né? Aí, o que a gente tem? A Elza está falando gratidão. Gratidão, estou entendendo, para os nossos pais, né, Elza? Então, quando a gente olha para os nossos pais, e por isso que eu fiz no início aqui da nossa live esse agradecimento aos pais, né? Não existe equilíbrio onde existe ordem. Então, essa é uma frase que, assim, é só colocá-la na cabeça. Você vai querer equilibrar com a sua mãe, com o seu pai? Não existe como equilibrar com os seus pais, porque o movimento é de cima para baixo. Então, a vida flui através dos tempos. Então, no tempo a vida vem e a gente recebe e passa para frente, né? Então, quando a gente recebe dos pais, a gente recebe e passa para frente. Nunca você vai conseguir equilibrar com os seus pais, e por uma razão muito simples, né? Porque eles deram a vida para a gente. Então, se você botar na balança o que eles te deram, a vida, amamentação, cuidados, estudo e não sei o quê, aí você vai querer botar desse lado da balança algumas coisas para compensar, né? Aí, assim, é só tirar a vida daqui, que tudo que você colocou nessa balança não serve para mais nada, porque aí você já não existe mais. Então, assim, não tem como você retribuir seus pais, independente de se eles cuidaram ou não, né? Porque só a vida, ela já tem uma força aqui gigante, então não tem como devolver nada para os pais. Muitos filhos passam, às vezes, muito tempo sofrendo com esse sentimento de que está devendo para o pai, que o pai foi tão maravilhoso, que a mãe é tão maravilhosa, e que bom, né, para quem tem pais que são maravilhosos e dão muito, muito, muito para os filhos, porque a vida já é muito, e se dá algo mais ainda, é muito demais, né? Então, assim, a gratidão eterna pelos nossos pais, porque a vida vem de cima para baixo, e essa ordem vem equilibrando o sistema de cima para baixo, em gerações para gerações, né? Então, por exemplo, nossas avós, eles deram muito mais, né, Renata, para o nosso sistema. Os nossos avós deram muito mais, os nossos pais deram muito mais. Aí, quando chegou na gente, já chegou muito, é muito. Me arrepia, assim, é tanto que não tem como devolver, né? E aí, o que então é o movimento que faz a gente se sentir melhor? Passar para frente, dar para o filho,
né? É passar o que aprendeu para o filho, tudo aquilo que atravessa a gente, porque aquilo não vem e fica, ela vem e atravessa a gente. Então esse movimento é um movimento que equilibra um sistema de hierarquia, né? Então esse equilíbrio vem no passar adiante, e se você não tiver filhos, você vai passar com uma ação, com, né, cuidando de crianças, sendo professor, sendo fazendo atividades que passa para frente, né? Então isso é uma coisa muito linda, né? Então quando a gente olha, fala, nossa, quanta percepção, né? Quanta coisa bonita, né? Então é muito importante a gente olhar para isso, né? Que onde há ordem não tem como existir equilíbrio. Se a gente tenta devolver algo aos nossos pais, a gente diminui, né? A gente fica numa posição como se fosse maior que eles, né? E não tem como a gente ser. Então, se eu precisar devolver algo para minha mãe, que não é devolver, né? Um carinho, um cuidado, uma necessidade, tá, que é devolver sim um pouco, né? Um pouquíssimo, né? Uma mínima parte. Então, se a mãe está idosa, o pai está idoso e vai cuidar, então é cuidar, mas não como quem, né, está pondo na balança, e sim como filho, né? Então agora o pai precisa ser cuidado, a mãe precisa ser cuidada, então vou sim cuidar, mas cuidar do lugar de filho, sabendo que eu sou bem menor e eles são muito maiores, e com honra, respeitando a força que eles têm e indo para isso com uma postura de pequeno, uma postura de filho, que só está dando um pouquinho, né? Um pouquinho, uma micro parte do que recebeu, né? Então, quando a gente recebe muito dos pais, a única coisa que a gente tem que fazer é passar à frente. Então, o que eu queria falar agora é sobre dar e tomar, né? Que o Bert Hellinger usa, na verdade, né? É que tem um termo em alemão que tem um sentido assim de tomar posse, né, de pegar mesmo aquilo, né? E em português então ficou dar e receber. Só que em português o sentido receber ele é passivo, né? Então assim, quando você recebe assim, alguém te deu algo, alguém te deu um presente, aí você pega. Só que você pega aquele presente e pode guardar na gaveta e nunca usar, né? Então isso é receber, ele é passivo. E no alemão existia um termo que era um termo ativo para esse receber. Então aqui no Brasil a gente usa o tomar, né? Então quando você fala tomar os pais, então é dar e tomar, né? Então se eu falo tomar, significa o quê? Eu não só recebo, como eu pego, né? Eu pego, incorporo aquilo, me aproprio daquilo, né? E isso gera um compromisso, é assim, agora eu tenho aquilo. Então, se meu pai tinha uma habilidade, minha mãe tinha uma habilidade, tinha uma força, e eu tomo aquilo deles, agora eu tenho aquilo. Então, agora aquilo é meu também, eu me aproprio daquilo. Então, o tomar, ele tem uma força muito grande, que é justamente essa, de o que você recebe, não só recebe, você toma com muita força e com muita honra por tudo que veio antes, porque o seu pai e sua mãe também receberam e tomaram dos pais dele, porque não tem como passar adiante sem tomar, né? E aí quando a gente olha para os filhos também, assim, como é que eu posso passar para o meu filho se eu não realmente, verdadeiramente tomar aquilo? Se eu só, me deram aquilo e está ali, né, no ar, eu não consigo. Então existe muito esse exercício que a gente chama na constelação de tomar os pais, né? Que é o que? É tomar o que veio deles, tudo que veio deles e da ancestralidade. Então se eu tomo aquilo, com isso eu me fortaleço, aí eu sei de onde eu vim, eu sei como eu fui feita e eu vou para a minha relação conjugal, por exemplo, podendo dar um pouquinho mais, porque se eu não tomar tudo que eu recebi, tudo que que veio dos meus ancestrais, como é que eu vou fazer esse equilíbrio? Então, assim, muitas vezes os casamentos não dão certo e a relação não funciona porque um deles, ou até os dois, ainda não tomaram o suficiente, né? Então, muitas vezes você vai numa constelação porque o casal está se desentendendo e aí volta lá para aquela história, que tudo acaba em pai e mãe. Não, tudo começa em pai e mãe, né? Então, o que vai fazer? Ele vai
olhar para os pais, tomar tudo que não tomou, né? Receber e realmente aceitar, e aceitar com gratidão tudo que veio, porque aí ele fica maior, aí ele maior no sentido de mais conteúdo, aí essa pessoa consegue fazer essa troca nas relações. Então, uma pessoa que não toma tudo que veio da ancestralidade, não olha, ou né, nega e rejeita, não consegue ter uma boa relação de igual, né, de equilíbrio. Então, não tem como ter equilíbrio sem antes olhar para essa ordem e receber tudo o que veio, né? Então, esse tomar é uma coisa que é muito importante para tudo na vida, né? Então, para trabalho, para relacionamentos, para amizades, tudo que a gente vai fazer na vida, muitas vezes, né, fica patinando e a coisa não dá certo, simplesmente porque não consegue olhar para a ancestralidade, não consegue trazer de volta. Por isso que quando a gente começou, mais uma vez, eu estava falando, né? Gratidão ao pai da Cleide, à mamãe da Cleide, à mãe da Dona Laura, né? O papai da Dona Laura, o pai da Beth, né? A mamãe da Beth, da Ana, do Glenn, do Marcos. Por quê? Porque a gente é aquilo que eles nos passaram, né? Então, na verdade, a gente captura aquilo e traz. Só que muitas vezes a gente não olha, né? Não olha. Por exemplo, eu nem usava o nome Maria, né? Eu era Rosa Maria Faveiro. E eu era, assim, Rosa Faveiro, não era Maria, né? Rosa Faveiro. Aí, quando eu comecei a aprender essas coisas, eu falei, nossa, meu pai me deu esse nome, minha mãe me deu esse nome, né? Por que eu não uso Rosa Maria? Então, aí eu passei a ser Maria, né? E aí eu até coloquei Rosa Maria, porque assim, Maria, Maria. Né? Então, é tomar aquilo que veio, do jeito que veio e agradecer. Hoje eu agradeço muito pelo meu nome e por tudo que veio dos meus pais, né? A gente tem que olhar sempre para essa relação, olhar para essa relação da ordem e do equilíbrio, que elas são sempre muito juntas, né? Então, por exemplo, se você tem professores, né? Professores são como pais, não como pais substituem de forma alguma. Isso, aliás, não se pode olhar para isso dessa forma. Mas quando você tem professores, os professores só dão. Então, assim, um aluno consegue devolver para o professor o que aprendeu? O que a gente pode fazer, né, para esse professor? Dá para devolver o que ele ensinou? Não, não dá. A gratidão é uma das formas que a gente tem de tentar se sentir melhor com aquela dívida, né? Porque a gente tem uma dívida, só que é uma dívida impagável. Então, assim, você tem duas formas: levar para frente o que aprendeu. Então, por exemplo, eu estudei constelação, estudei Robert Hellinger, e assim, eu sou tão grata a isso, que além de ser grata, além de, quando eu leio um livro dele, eu ficar grata, eu quero ensinar mais alguém, eu quero passar para alguém, quero falar sobre isso, né? Porque aí você vai e passa para frente. Então, assim, aquilo vem tipo um rio, uma cachoeira, né? Então, assim, sabe aquelas cascatinhas assim, né? Que nem taça, você põe aquela pilha de taça e começa a encher lá em cima, aí aquela lá de cima vem, transborda e vem para debaixo, aí ela enche, transborda e vem para debaixo, e é um transbordar, né? Então, quando você vem nesse fluxo da vida, é uma relação assim de ganha, 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 ganha e vai passando para frente. E por isso que a gente evolui, o mundo evolui e as coisas crescem. Então, quando eu falo sempre assim, né? Então, o Bert não criou, né, a constelação, ele foi aprendendo com as pessoas também que vieram antes e foi observando e acrescentando e agregando valor e aquilo só cresce. Então, quando eu falo aqui, eu vou trazer junto para esse aprendizado o que veio da minha família, né? E assim, quando você também está no seu casamento, o seu marido veio de uma família e você veio de outra. E cada um traz uma série de aprendizados, né? Então, quando você traz isso e traz para o sistema, é muita coisa, né? E aí imagina o que os filhos vão ter, né? Quando a gente permite que o outro também traga tudo o que recebeu do seu sistema para dentro desse sistema novo, da família nova. E se a gente olha, por exemplo, a sogra, para o sogro, né, tanto o marido quanto a mulher, e não olha para a família
que ela veio, que ele veio, não aceita essa mulher, né? Não aceita esse marido. Então não tem como ter uma boa relação. Então primeiro a gente tem que tomar e quando entra na relação também agradecer os pais e mães dos maridos respectivos, parceiros, né? Seja lá onde for, tá bom? A gente está terminando, eu vou fazer uma leitura para vocês aqui, se vocês toparem, né? Que é uma coisa muito linda aqui, né? Então fiquem atentos aí, pensem nos papais de vocês e nas mamães de vocês. E essa é um poema breve que chama A Bola Dourada. Como a gente às vezes quer equilibrar com pai e mãe, e isso causa muito transtorno, né? A gente erra muito com isso, e até com irmãos, né? E irmãos também tem uma hierarquia, né? Então tem uma ordem. Os irmãos que vieram antes já contribuíram mais também para o sistema, não tem muito como devolver, a gente pode agradecer. E esse poema aqui eu acho muito bonito, que pode dar uma clareada na gente também. Ele é de uma pessoa que eu não sei pronunciar o nome, que chama Boris von Munchausen. Munchausen. Não sei falar isso, tá? E essa leitura eu fiz no centro, tem um livro do Bert que chama No Centro Sentimos Leveza, e o Bert Hellinger, ele cita, né, esse poema aqui. Então, vamos lá. A Bola Dourada. O que recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois em criança ignorava o valor do dom. E quando me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer o meu filho, a quem tanto amo. Como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi, estou pagando agora. Pagando agora a quem não me deu e nem vai me retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá, como eu, os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu o verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste, comovido e contente, esse jogo da vida. Cada um, com um sorriso, lança adiante a bola dourada, e a bola dourada nunca mais é devolvida. Então é isso que vale a pena, né? A gente tomar esse amor dos pais, dos avós, dos bisavós e passar para frente. Tudo que veio, tudo que a gente tomou, passar para frente, né? Então, meus amores, o que eu quero dizer é isso. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Sou muito grata pelos meus pais, pelos meus avós, pelos pais de vocês, que se não fossem eles, vocês não estariam aqui, né? E podendo fazer esse sistema, né? Um sistema que a gente pertence. E quando a gente pertence, não tem como ser excluído. E quando a gente chega antes, a gente só tem um pouco mais de informação. Quando chega depois, a gente respeita o que chegou antes, porque ele já teve alguma coisa ali para dizer. E a gente segue assim, né? Dando um pouco e recebendo um pouco.